Olá, Nutris! Meus queridos Nutris, minhas queridas Nutris, estou aqui hoje para falar para vocês um pouco sobre Manual de Boas Práticas de Fabricação. Eu estou fazendo uma série sobre Manual de Boas Práticas, porque não dá para a gente falar sobre Manual de Boas Práticas, tudo que tem que ser dito numa aula só. É importante a gente entender que o Manual de Boas Práticas é um documento muito vivo. E aí, por causa disso, fica difícil a gente falar sobre ele em 30 minutos. Então, a gente vai fazer várias aulas importantes sobre Manual de Boas Práticas. Hoje, eu quero falar para vocês da importância desse documento. Ele surgiu no ano de 2004, quando a Anvisa instituiu a RDC 216. A RDC 216 trata das boas práticas de fabricação. E o que são boas práticas? Boas práticas são um conjunto de técnicas que nós devemos utilizar quando estamos falando de alimento e empresas que manipulam alimentos. Então, são as boas práticas durante a fabricação que vão fornecer um alimento seguro. E o que é o alimento seguro? Alimento seguro é aquele alimento livre de contaminação. Então, Manual de Boas Práticas surgiu em 2004 com a RDC 2016. Vale a pena pegar a RDC e ir lendo item por item. Você vai ver como vai ficar rico o seu conhecimento em boas práticas de fabricação. Então, a partir desta data, a Vigilância Sanitária passou a cobrar dos estabelecimentos que manipulam alimentos este documento chamado Manual de Boas Práticas. E aí você pode estar me perguntando o que é uma empresa que manipula alimentos. Gente, empresa que manipula alimentos é qualquer empresa que mexa com alimentos. E olha, não precisa de ser só cozinha industrial. Cuidado com isso. Empresa manipuladora de alimentos ou empresa de alimentos são todas as empresas que de uma forma ou de outra trabalham com os alimentos. Por exemplo, pode ser uma indústria fracionadora. Já pensou quando você chega no supermercado e tem aqueles pacotinhos de castanhas em pequenas embalagens de 150, 200 gramas? Você acha que quem fez aquele pacotinho não é uma indústria? É sim, é uma indústria fracionadora. As castanhas chegam a granel, em pacotes gigantes. E existe uma indústria que vai fracionar em pequenos pacotes e vender para o supermercado. Outro tipo de empresa manipuladora de alimentos, uma hamburgueria. Ali são feitos, confeccionados sanduíches, batata frita, lanches. Outro segmento muito importante, uma indústria de alimentos que não seja fracionadora, que seja produtora mesmo. Um laticínio, um frigorífico, uma indústria de qualquer desses alimentos industrializados. E aí nós estamos falando de coisas grandes, mas nós podemos pensar até naquele pit dog na esquina da nossa casa. E na feira, todas aquelas banquinhas. E lá naquela salgadeira, que está fazendo o salgadinho para entregar numa panificadora. E a confeitaria, e a panificadora, e o açougue. Gente, se eu continuar falando, eu vou ficar aqui só a aula de 30 minutos falando para vocês das empresas que são manipuladoras de alimentos. Porque até quem transporta alimento é considerado manipulador de alimentos, sabia disso? Até quem transporta. Aquele carro que transporta alimentos tem toda uma legislação que a gente tem que seguir para entender como é que aquele carro tem que funcionar. O que ele tem que ter por dentro, que tipo de documento,
que ele tem que ter de adesivo pelo lado de fora, mostrando que ele é um carro que carrega alimentos. E o cara que está dirigindo? Já parou para pensar? Será que esse cara é considerado um manipulador? É sim. Aquele motorista, quem for descarregar, todo mundo é chamado de manipulador. Só que aí a gente tem uma diferença, né? A gente tem o manipulador direto e o indireto. O manipulador direto é aquele que põe a mão na massa. E o manipulador indireto é aquele que não pega direto no alimento, mas também põe a mão na massa, só que de uma forma um pouco diferente. Existem, inclusive, diferenças de treinamentos, de exigência de documentação, até de exames para esses dois colaboradores. Mas isso é assunto para uma próxima aula e a gente vai falar muito disso também. Hoje é dia da gente falar mais sobre o manual. Então, esse documento passou a ser exigido pela Vigilância Sanitária em 2004. E aí, quem é que vai fazer esse documento para essas empresas? Nós, nutricionistas. Nós somos um grupo de profissionais que estamos aptos, que somos capazes de entregar um manual de boas práticas completo para o nosso cliente. Basta que a gente entenda um pouco mais sobre a legislação e que a gente tenha coragem de ir em loco, coletar várias informações e que a gente sente, estude tudo aquilo e monte o nosso manual. É um livro muito bacana, só que ele não pode ser encadernado, viu? Manual de Boas Práticas, eu falei lá no comecinho, é um documento vivo, ele é pulsante. Sabia disso? Manual de Boas Práticas tem até coração. Sabe por quê? O Manual de Boas Práticas é aquele documento, vocês vão ver daqui a pouco, que conta tudo sobre a empresa. E às vezes a empresa que a gente está fazendo aquele Manual de Boas Práticas, por exemplo, pode estar sofrendo uma reforma. Às vezes, essa empresa hoje tinha só um banheiro. Tanto os homens quanto as mulheres usavam o mesmo banheiro. E aí, o cara, o dono da empresa, resolveu construir outro, fez o banheiro feminino e o masculino. O que acontece? Lá no nosso manual tem que estar escrito. Agora tem que estar escrito. Banheiro masculino, é composto, o piso dele é desse jeito, daquele outro. Banheiro feminino, eu vou ter que ir lá onde tem aquela paginazinha de banheiros e trocar aquela página. Por isso que, às vezes, a gente chega num cliente, entrega o manual e ele fala, vou encadernar. Às vezes ele nem te avisa, coitado, já aconteceu isso comigo. Quando eu cheguei e pedi o manual, que eu precisava de trocar uma determinada página, manual encadernado, capa dura, letra dourada, guardada assim, as 7 chaves. Gente, não pode. Por que eu estou dizendo que ele é esse documento vivo? Olha só. Vou dar um exemplo bem bacana que fica fácil de entender. Já viu quando você compra um equipamento, seja ele qual for, do tamanho que ele for, do preço que for, vai ter sempre lá dentro da caixa um manual de instruções. Aquele manual de instruções tem até o desenho, por exemplo, do aparelho celular que eu comprei, com as setinhas, número 1, bateria, número 2, sei lá, enfim, tá lá o desenho de todo o celular com todas as partezinhas dele lá dentro. E aí conta exatamente de que tipo de material que aquele celular foi feito. E mais, conta quais são as funções daquele celular. E mais, conta como eu devo usar o celular. E mais, conta se o celular estragar, se tiver algum defeito, o que eu tenho que fazer. E mais. O do manual chega a ser chato de tanta informação que tem. E quando a gente não domina aquelas informações, a gente fica realmente com preguiça até de ler. Não é o caso do nutricionista quando ele vai fazer o manual de boas práticas, porque o nutricionista é um profissional capacitado para fazer um manual de boas práticas e mais, é o profissional que consegue fazer um manual de boas práticas que o outro consiga ler
e entender. Essa é a grande sacada para que a gente faça um manual de boas práticas bem bacana. Porque mais do que eu entender, é importante que o fiscal que vá fiscalizar, que vai ler aquele manual, entenda aquele manual de cabo a rabo. E mais importante ainda, que se o cliente pegar aquele manual para conhecer a própria empresa, até ele vai olhar e falar assim, isso tudo tem aqui? E você vai falar, é desse jeito mesmo. Por quê? Porque o manual de boas práticas, ele é dividido em várias partes. Então, a primeira parte do manual de boas práticas é a apresentação. Então, tem a capa, a contracapa e normalmente aí a gente vai colocar também todo mundo que participou daquele manual de boas práticas com assinatura. Tem um monte de gente que esquece de assinar o manual de boas práticas. Olha, tem que assinar o manual de boas práticas o dono da empresa, em alguns casos os gerentes daquela empresa, quem fez o documento com seu nome, seu número de CRN e seu carimbo. Você tem que se responsabilizar e tem que deixar seu nome lá, para todo mundo saber quem é que fez aquele documento bacana, que o fiscal chegou na empresa, olhou e falou, parabéns, que documento bacana que tá esse aqui. Quem foi que fez? Seu nome tá lá. Responsável técnico, ou nutricionista responsável, ou o nome da sua empresa, a empresa que você vai criar para elaborar manuais de boas práticas. Você sabia que você pode ter uma empresa assim? Uma empresa de consultoria que vai elaborar manuais de boas práticas e mais um monte de outros documentos que nós vamos falar muito aqui. Porque os documentos são importantes demais, porque eles comprovam a veracidade de tudo que está acontecendo dentro daquela empresa.